Estou aqui só Já esperando. conecta agora. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso web debate. Comigo na tela estão Juliana Silva, Carla Damasceno, eu sou Ângela Paz, ex-conselheira tutelar, atualmente instrutora digital para a área de direitos humanos de crianças e adolescentes, e o objetivo hoje desse web debate é trazer para os destinatários da política pública gerada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou no dia 13 30 anos, de uma forma simplificada, trazer para as pessoas o que está contido, o que tem o Estatuto, já que muitas pessoas consideram uma legislação desnecessária, o que veio para dar muita, entre aspas, ousadia para os meninos. E aí, durante essa semana, a gente vai refletir um pouco sobre isso e identificar se realmente é isso. Será que essa lei veio mesmo para dar muita ousadia para os meninos? Então, vamos lá. Juliana, por favor, se apresente. Quem é você? Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou Juliana, tenho 22 anos, sou estudante de pedagogia da UFBA e a Ângela me convidou, para ajudar a fazer a divulgação desse evento. Seja bem-vinda, Juliana. E você, Carla, por favor? Bom, eu sou Carla Damasceno, eu sou estudante de Direito da Universidade Católica de Salvador. E, bom, também fui convidada pela Ângela, porque eu sou uma amante do Estatuto da Criança e do Adolescente, e a gente vai percorrer esses dias aí discutindo um pouco sobre o ECA. Tanto Juliana quanto Carla são duas jovens que são exemplo da eficácia da política pública, de uma das políticas públicas contidas, geradas pelo Estatuto, que é a de participação na função ou de estagiário, de adolescente aprendiz, na preparação para o mercado de trabalho enquanto adolescentes. Então, essas duas são dois exemplos de efeito ou resultado gerado por essa política, ok? E aí, hoje, o nosso tema é a evolução histórica. Daqui a pouco eu volto com você, viu, Ju? Um abraço, daqui a pouco a gente volta. Um abraço, Carla, daqui a pouco a gente volta. E eu vou trazer minhas duas convidadas hoje, que são Suzana Esteves, da Fundação Cidade Mãe, e Sara Oliveira, da Plan Internacional. Sara Oliveira, gerente de projetos da Plan Brasil, aqui na Bahia, a quem eu agradeço na pessoa da senhora Cíntia Beth, que é diretora executiva da Plan. Desde já agradeço a permissão por Sara participar. Tem uma bagagem imensa de conhecimento e trabalho na área de criança e adolescente. Então, para sua apresentação, Sara, se apresente, por favor. Olá, Ângela, boa tarde. Suzana, boa tarde, que vai estar dividindo aqui comigo essa mesa virtual, né, de debate, além das meninas, que estarão também na mediação. Começar agradecendo, Ângela, o convite em nome da Plan. Para a gente é sempre uma honra estar contribuindo com você nos espaços em que você está. Dizer que, eu te falei há pouco, né, que Cíntia Beth, minha diretora, é sua fã. Eu também sou. Dizer que você é a nossa guru, né, em relação às questões de direito das crianças e adolescentes, principalmente das atribuições dos conselheiros tutelares, né? Então, quantas vezes já liguei, Ângela, me ajude aqui com uma dúvida. Ângela é uma pessoa que conhece toda a rede de proteção de Salvador, é impressionante. Eu ligava para ela e falava, eu estou precisando de um CRAS em Castelo Branco. Ela manda o número da coordenadora, manda a cidade inteira, ela conhece as coordenações de proteção especial, enfim. Então, já trabalhamos, né, em vários espaços juntos, a Plan como uma organização não governamental que defende o direito de crianças e adolescentes e a promoção da igualdade de gênero e a equidade para as meninas. Então, várias vezes já tivemos a oportunidade de estar nos mesmos espaços que Ângela, enquanto conselheira tutelar. Ângela também nos ajuda nas nossas oficinas e formações sobre direitos humanos, já foi professora, né, mediadora de um dos nossos módulos, de um curso que é muito caro para a gente, no sentido de ser importante, que é o curso de Direitos Humanos para policiais, civis e militares. Então, é uma honra, Ângela, estar aqui
Agradeço imensamente o seu convite. Vamos aprender juntas. Vamos, estamos aqui para isso. E quanto a ser fã, somos fãs uns das outras, né? Porque a sua contribuição também, a contribuição da Plan aqui na Bahia, é inegável e é bem consistente. Então, tem nos ajudado bastante. E quando a gente está fazendo qualquer trabalho de mediação, a gente acaba aprendendo mais do que ensinando. É isso aí, é troca. Obrigada. Suzana Esteves, assistente social e coordenadora do acolhimento institucional na Fundação Cidade Mãe. E eu já aproveito para agradecer Gabriela Macedo, que é a atual presidente da Fundação Cidade Mãe, outra parceira incansável na luta pelos direitos de criança e adolescente. Seja bem-vinda, Suzana, se apresente, por favor. Obrigado, Ângela. Como você já disse, meu nome é Suzana, Sara, boa tarde também. Meu nome é Suzana Esteves, trabalho na Fundação Cidade Mãe, hoje gerencio a alta complexidade do acolhimento institucional de crianças e adolescentes que necessitam desse serviço. Sou militante da área, já trabalho na Fundação há mais de 20 anos, na área da infância e da juventude. Se eu for juntar mais toda a minha experiência vinda de Projeto Axé, de juizado, eu já tenho quase 30 anos nessa caminhada. Estamos aqui hoje discutindo, vindo para discutir, esse convite seu foi legal, para discutir um pouco esses 30 anos, e a infância e a juventude ao longo do tempo. Então, a gente teve que revisitar, processos e procedimentos que a gente agora está executando. Então, é sempre bom a gente mergulhar um pouquinho sobre as construções, para se deparar de novo nos movimentos, nas situações e se reestruturar no nosso trabalho. Obrigada pelo convite. Eu sempre digo que quem não conhece a história, não conhece o lugar de onde saiu, dificilmente valoriza ou sabe por que está e onde está o local onde se encontra naquele momento. Então, a gente precisa estar sempre se revisitando, revendo a história, o que foi que motivou a criação das leis que temos hoje, por que elas foram geradas. Então, é importante que a gente sempre esteja revisitando, por isso que eu quis começar com essa evolução histórica, porque os anos vão passando, a gente vai esquecendo o que temos hoje. Então, eu vou começar já o debate, vamos começar com as considerações iniciais. Eu vou abrir o espaço para que Sara faça suas considerações iniciais acerca do tema. Sara, 3 minutos para suas considerações, por favor. Então, tema extremamente relevante nos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, um marco na luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes, mas não podemos esquecer toda a luta que foi travada até aqui, primeiro para o nascimento do ECA, que não vem de agora, embora pareça que 30 anos é muito, ele é pouco diante de todo o histórico do mundo, do nosso país, em relação ao não direito das crianças. Antes do ECA, tivemos uma série de outras declarações, tratados, convenções, e que permitiu que em 90 o ECA bebesse de todas essas fontes. Então, falar sobre a luta que foi, falar os motivos pelos quais que foi e é necessário se ter um estatuto da criança e do adolescente, a necessidade de fazer o recorte da criança, mesmo entendendo que é uma pessoa humana, não nos sentíamos satisfeitos como a criança, ela aparecia muito pouco, não aparecia em todo o arcabouço legal do país. Então, é importante para os outros dias de debate, hoje é só o primeiro, entender esse percurso histórico e tudo que foi necessário para chegar até aqui. Claro, precisamos fazer avaliação e refletir diante de tudo que já
se conquistou após o ECA, mas também de muito que ainda precisa ser conquistado, né? Nós dizemos que nesses 30 anos muito foi feito, muitos passos foram dados, mas é necessário ainda uma ação estratégica para a implementação realmente, né, a efetivação dessa lei que é muito bonita no papel, e também muito bonita quando parte dela começa a ser colocada em prática, né? Então, o grande destaque do ECA é esse, é comprometer quem é de dever e de direito de proteger as crianças e os adolescentes. Então, hoje, nos 4 dias, vai possibilitar um conhecimento teórico maravilhoso, mas também prático, porque todas as pessoas que farão parte aqui do debate são pessoas que não só estudam, mas trabalham, implementam, tentam implementar cada um do seu lugar, né? A PLAN é uma organização não governamental presente há mais de 80 anos, em todo o mundo, e aqui no Brasil, desde 1997, também militando pela implementação das leis. Sua conexão parece estar travando um pouquinho. Tá. Eu vou passar agora, vou trazer Suzana para as considerações iniciais e daqui a pouco eu volto contigo, tá bom? Suzana, por favor, suas considerações iniciais, fique à vontade. Tá. Bem, o que eu poderia falar aqui? Falar da criança e adolescente, né? Falar da infância, você pensar e definir, né? E lembrar que é um conceito que vem sendo criado historicamente, né? A criança de hoje, quando ela está sendo pensada hoje, definida, estruturada hoje dentro da ECA, né? Ela vem de uma construção histórica que remete a um passado e que a gente precisa se debruçar em cima disso para compreender a dinâmica do agora, né? Não adianta você pensar no sentido da criança e do adolescente, o imaginário, o que está posto sobre a criança e adolescente hoje, se você não vem construindo ela historicamente. E isso é importante na prática do dia a dia do nosso trabalho, né? Você não perder de vista o foco e não perder de vista, em algumas posições, trazer essa discussão à tona, né? Para que as pessoas compreendam que o hoje é um reflexo e o fruto de uma construção que é histórica, né? Se a gente chega hoje com o Estatuto da Criança e do Adolescente, muita coisa nessa caminhada aconteceu para hoje a gente ter uma lei como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que eu trago principalmente a gente estar pensando a criança histórica, essa criança e adolescente como um ser histórico que vem evoluindo historicamente e junto da nossa percepção dela, né, dessa construção coletiva. Acho que é mais ou menos isso. Ok, Suzana, trazer Sara de volta e nós vamos iniciar agora, de fato, o nosso debate, ok? Eu vou botar a primeira pergunta, que foi, a gente recebeu pergunta de várias instituições, vírgula, de vários adolescentes e pessoas ligadas à rede de proteção, professores, pessoas da sociedade civil comuns, e eu quero agradecer, aproveitar o momento para agradecer o Instituto Aliança, dos quais os jovens participaram, enviando algumas perguntas, mas eu vou iniciar com uma pergunta de uma professora. Vamos lá, deixa eu colocar para vocês. Luciana Lima, professora do CEP de Teixeira. Queria saber a Declaração de Genebra sobre os Direitos da Criança, em 1924, é considerada um dos marcos da mudança histórica de tratamento do público infantil? Quais as afirmações trazidas no documento foram primordiais para fazer com que a Liga das Nações
validasse os 5 tópicos trazidos ali. Obrigada. Sou Luciana Lima, professora do CEPENIS. Pronto, meninas, podem iniciar respondendo. Podem iniciar o debate, diálogo entre vocês. 6 minutos para esse tema, vocês já sabem. E vou ficar aqui de espectadora, aprendendo com vocês só um pouquinho mais. Um abraço. Um abraço, Ângela. Bom, a declaração de Como é que a Genebra... gente faz? Como é que você quer? Você pode começar, Suzana. Não, tranquilo. Vamos com um bate-bola. Pode começar. Fique tranquila. Tá. A Declaração de Genebra, né, assim como outros ensaios que tinha para se garantir, tentar de alguma forma priorizar, garantir a criança e trazer o recorte necessário que tantas outras convenções que tratavam de direitos dos homens, e era assim a palavra usada mesmo, né, era direito dos homens, não eram nem direitos humanos, não conseguia trazer a criança como alguém detentora de direitos, né? Alguém que, claro, precisava ser cuidado, mas também não era aquele ser desprovido de toda e qualquer atenção, né? Então, a declaração, ela traz alguns pontos importantes, mas também, em algum momento, ela precisou também ser questionada, né? A declaração, ela foi uma proposta de uma organização não governamental, que até hoje existe, né, que é a Save the Children, por falta mesmo de haver referências, por falta de haver literatura. A Save the Children é uma organização que até hoje atua, né, sobretudo dando apoio emergencial, apoio em catástrofes, apoio em respostas humanitárias, mas também desenvolvendo programas e projetos específicos para esse público, e, à época, a tua coordenadora sentia essa falta, de onde que iria estar se baseando, de onde iria estar embasando, e onde os princípios necessários para a atuação e proteção das crianças poderia estar e deveria estar, né? Então, ela fez uma primeira redação, claro que com contribuições, né, mas uma coisa, pelo menos na minha opinião, que ficou faltando, a declaração traz os princípios pelos quais as crianças precisam ser olhadas, mas também deixa um lapso em relação a não dizer, a não comprometer os estados com aquilo, a não deixar claro de quem era o papel para garantir aquilo que a declaração preconizava, né? Então, ficou muito frágil nesse processo. Claro, trouxe pontos específicos, trouxe pontos importantes, relevantes, mas deixou frágil esse processo em relação ao cumprimento, à implementação. Então, tratando muito no sentido mais amplo de dizer que os estados precisam considerar que a criança, mas não trazia o compromisso desse estado em garantir aquilo que estava dito ali, né, além da família, lógico, e depois para frente a gente evolui para a sociedade. A princípio é isso, Suzana. Ah, tá. Eu trago assim, que sendo um dos primeiros, né, foi um primeiro momento, né, de caráter amplo e genérico, né, que aborda a temática da criança, né? Então, ela traz elementos que são muito importantes, que até então não estava sendo discutido, ou visto, ou apresentado, né? Então, quando ela traz isso, após a Primeira Guerra, né, depois que você tem uma quantidade de criança e adolescente pós-guerra, né, precisando de amparo, porque elas precisavam de acolhimento, de abrigo, precisavam de proteção, né? E a primeira voz que surge no processo de trazer essa demanda, né, à discussão. Realmente ela é genérica, mas foi o primeiro documento, né, escrito e que a partir desse documento outros movimentos vieram, outros documentos se debruçaram em cima dele para traçar,
né, questões relativas à criança e adolescente. Né? E a importância, no meu ver, dele se pauta nessa questão, principalmente até então não se pensava como criança como um ser em processo, né, de desenvolvimento. Ela ainda não traz muito claro essa subjetividade, né, mas ela já aponta alguns caminhos, né, que você sai daquela lógica criança que precisava ser guardada em instituição até os 18 anos. Né? Então, ela aponta elementos que, para mim, são de vital importância para a construção, mais tarde, das novas tratativas relativas à criança e adolescente. Os 5 pontos que ela traz são fundamentais, né, para esse processo de discussão. Sem dúvida, né? Foi um marco importante nesse processo, né? Que depois conseguiu também contribuir com uma série de outros documentos que vieram a partir dela, né? Posso acrescentar uma pimentinha? Sim. Na época em que a Declaração de Genebra foi promulgada pela Liga das Nações, nós também tínhamos um cenário de crianças sendo utilizadas como mão de obra, né? Explica um pouquinho desse período, se vocês têm conhecimento desse período, por que elas eram utilizadas como mão de obra, por que quem atuava explorando mão de obra na época fazia questão de permanecer com criança e adolescente em lugar de um adulto trabalhando. É importante a gente citar, né, dentro desse processo, todas as contribuições que a OIT teve, né, desde muito tempo. A OIT foi também fundamental para essa discussão da criança sair desse lugar de mini adulto, né, que era esperado sempre pelas famílias que a criança completasse 7 anos, porque ela passava a compor a mão de obra familiar, né, e naquela época as fábricas, sobretudo as têxteis, né, aquela coisa fabril, a manufatura, então era natural e normal utilizar a mão de obra dessa criança a partir dos 7 anos, então ela já era ali contabilizada como alguém que iria contribuir. E por ser criança, ela não tinha nenhum tipo de benefício, né? Às vezes a criança trabalhava 12, 13 horas como um adulto, era mesmo mini adulto, com os mesmos materiais, com o mesmo tipo de roupa, né? O mesmo tipo de trabalho, não tinha divisão do que era o trabalho de adulto para o que era o trabalho de criança, né? E isso tudo a partir da Revolução Industrial, né, que trouxe também essa discussão muito forte. E foi necessário, e a partir disso, alguns movimentos, né, poucos movimentos, mas que já existia naquela época, questionando essa utilização da mão de obra dessas crianças nesse trabalho mesmo de frente, né, e o pior disso era ser considerado como adulto em todas as suas especificidades, né, menos na parte de remuneração. Então, nesse sentido, não. Então, a criança não era igual ao adulto, né, e que, infelizmente, a gente tem resquícios disso aqui até hoje, né, a gente vai falar mais para frente. E uma coisa importante também, ela sinaliza o tempo todo direitos. A criança tem direitos, a criança tem direito à alimentação, a criança tem direito. Então, é a tratativa que fala do processo de proteção de crianças, né? E eu acho que esse é um dos maiores marcos, né? Você se debruçar nesse processo, né? Criança com direitos, ela ainda não se traduz como sujeito de direitos, não é? Mas traz pontos importantes de proteção, fazendo apanhados de direitos que seriam inerentes, né, à condição de ser criança. Né? Para mim, é um dos pontos fundamentais que ela traz. Enfim. Exato. Eu vou trazer Carla, que ela tem uma pergunta preparada para vocês. Por favor, Carla. Precisa abrir o microfone para conseguir falar. Prontinha.
Então, gente, vamos à pergunta. É da Raquel, né? Raquel Souza, ela é professora do Colégio Estadual Anísio Teixeira. Bom, a pergunta é: a Roda dos Expostos foi uma iniciativa que objetivava proteger as mães solteiras ou as crianças geradas por relações consideradas anormais? E por quê? Se sim, né? Por quê? Tá. Hoje é uma mais difícil Se a que gente a for outra, né, fazer, gente? Alguém tem que explorar esses conhecimentos que vocês possuem. na verdade, E aí na tá aí a verdade, assim, como a pergunta. gente está fazendo, um apanhado histórico, né, da situação, se a gente for, na verdade, se debruçar sobre a Roda dos Expostos, é uma iniciativa lá na Idade Medieval, né? E sendo trazida ao longo dos anos, né, para a Europa, né, chega no Brasil e é instituída no Brasil. Né? Aqui em Salvador, em 1700 e alguma coisa, que foi a primeira roda de expostos que a gente ouve falar, né? Porque até então a criança, ainda não se fala em adolescente, mas as crianças frutos e filhos da pobreza, quando nasciam, ou eram desmados, ou era largada em algum lugar. Pensando nesse procedimento, se instituiu um local, né, que era essa roda que ficava nas Santa Casas de Misericórdia, né? E era um local onde você colocava o bebezinho, né, essa criança, no anonimato. Então, as pessoas não identificavam quem colocavam ela lá. Inicialmente, ela era usada para filhos de mães, né, situação de vulnerabilidade, como a gente chama hoje, né, situação de pobreza extrema. Mas, ao longo do processo, ao longo da história, né, ela se desvirtuou um pouco dessa concepção e ela passa também como é que eu poderia dizer, a receber, né, crianças, né, da elite, né, filhos da elite, filha da mãe que naquele momento não estava casada ou tinha uma relação extraconjugal e não podia ficar com o seu bebê, e você levava essa criança para a roda de expostos e apresentava ela lá nessa roda dos expostos. Como, no meu ponto de vista, como sendo a primeira iniciativa, né, em relação de proteção, neste momento, era mais importante ter um local que você pudesse trazer a criança, né, do que deixar ela em exposição na rua, tá? Então, mas aí se você for ver o que acontecia dentro desse local, né, o tempo de permanência dessa criança e como se estabeleceu depois, ela foi introduzida como lei, como resolução, um século depois, e como é que foi pensada nessas estruturas, né? A criança fica até os 3 anos com a ama de leite, depois dos 3 anos, na dependência da Casa dos Expostos, ou na Santa Casa de Misericórdia, e aos 7 anos, né, ela vai para o trabalho, se é menino vai para a lavoura, se é menina vai para casa de família, para trabalhar como doméstica. Aí você vai vendo ao longo do processo como é que se dá o entendimento do ser criança, né? Essa formação da criança. Então, é um entendimento de que ela precisa ser acompanhada até o momento onde ela consegue sozinha andar ou falar, e a partir daí ela se torna mão de obra, né? Então, a gente pode fazer uma leitura de pontos positivos e pontos negativos a todos os procedimentos. Sara, sua vez.
Bom, Ângela já trouxe, né, a historicidade e quando se fala, né, a quem a Roda dos Expostos protegia, além do que Ângela já trouxe, eu queria trazer uma provocação para quem está nos ouvindo, né? Se a gente for analisar a fundo todas as questões que, infelizmente, ainda temos, né, no nosso país, acaba parecendo que foi ontem, em uma certa medida, a Roda dos Expostos, ela protegia muito mais os homens de bens, né, os homens de família, de moral e bons costumes, né, na verdade, era nesse sentido mesmo daquela gestação, gravidez, fora do casamento, muitas vezes a gente sabe, né, enquanto que as mulheres que serviam nas casas eram estupradas, eram violentadas, e muitas vezes aí havia o fruto de uma gravidez, não só através de estupro, mas de relação extraconjugal mesmo, né? Aquele homem casado, o homem de bem da sociedade, né? Geralmente alguém com um cargo importante, e era para quem essa Roda dos Expostos se dirigia, né? Mais uma vez, claro, com a discriminação daquela mulher, a culpabilização daquela mulher, que muitas vezes ela era obrigada a entregar seu filho, porque ela não teria, né? Não poderia dizer de quem ele era filho, de quem aquela menina era filha, porque senão isso seria um escândalo, né? E como acontece até hoje, a gente vê o número, né, de mães solos no nosso país. Claro que avançamos já um pouco de lá para cá, mas o terreno ele é o mesmo, né? Ele é esse terreno de que a mulher ela ainda protege aquele homem, né? Entregando seu filho. Era muito perversa esse outro lado, né, da roda, né? Então, de alguma forma, cuidava das crianças, tudo bem por um período, depois as crianças viravam mão de obra, sim, tinha a questão do catecismo das crianças também, né? Então, uma imposição de religiosidade para aquela criança, de uma religião específica. A roda ela estava ligada aos conventos, e os conventos ligados à religião católica, né? Então, as crianças eram batizadas e catequizadas, né? Essa aculturação mesmo. Então, tem esses dois lados, do machismo e esse não direito à escolha da sua religião, né? Sara, Suzana, essa Roda dos Expostos tinha qual característica? Como é que ela se desenhava? Como é que ela era utilizada? Como ela funcionava? Ela funcionava exatamente resgatando criança e adolescente, né, de mães que, durante a madrugada, em algum momento, ela deixava essa criança, né, em um local, né, que ela colocava essa criança, batia um sininho, a roda girava e alguém de dentro, uma freira, como Sara está colocando aí, pegava essas crianças para cuidar, né? E aí fazia o registro dessas crianças nos seus caderninhos. E uma coisa interessante, Sara, que não é trazida muito, é que ela também foi usada por muitas freiras, né? Que elas botavam os seus e depois ela cuidava dos seus próprios filhos, né? Exato, Então você que é tinha uma também gama de violência também, né, sexual, de relações isso, não, isso, né? Então tem muito disso por trás da roda. isso. E agora uma coisa também que precisa perceber, que a Roda dos Expostos aqui no Brasil chega em 1720, alguma coisa. Eu não tenho uma data precisa agora, né? A Roda de Expostos, ela foi, eu poderia dizer fechada, ou foi... Não sei usar o termo agora. Seria modificado o sistema? Extinta como Roda dos Expostos, em 1950, que foi que se estabeleceu a última Roda de Expostos, que foi em São Paulo. Mas se você for olhar
né, ao longo do processo do desenvolvimento, a gente vai mudando de nome, né? Roda de posto, depois orfanato, depois abrigo, depois... E aí a gente vem, né, nesse processo de criança e adolescente que são vitimizadas ou vulnerabilizadas, elas sempre nesses espaços e sempre nesses contextos, né? Então, a roda dos postos era para os filhos. Essa família, né? Essa mulher que naquele momento não poderia se identificar ou que de extrema pobreza, né? Então são crianças e adolescentes frutos dos filhos de ninguém, né? E que vem se perpetuando ao longo do tempo. E é mais fácil tutelar, né, do que dar direitos, então... Tem mais uma pergunta aqui. Essa é de uma jovem do Instituto Aliança, do projeto Refazendo Sonhos, e aí eu gostaria que vocês ficassem atentas e respondessem, por favor. Compartilhando. Okay. Agora. Deixa eu voltar, que parece que picotou, né? Deixa eu voltar. Tá falhando, então eu vou. Tá falhando, não tô conseguindo. Eu vou fazer a pergunta dela e vou aproveitar e vou corrigir e dizer que não, ela não é essa não é do Instituto Aliança, não, nem do Refazendo Sonhos. Ela é estudante do Luiz Viana Filho, membro de Grêmio, diretora no Grêmio Estudantil, do qual ela faz parte, da diretora dos direitos LGBT dentro da escola. Achei muito interessante a participação dela. Só que a pergunta dela, ela quer saber como eram os jovens desse período, do período em que havia a roda dos expostos, do período até do primeiro código de menores, ou o Melo Matos, né? Qual era o perfil desses jovens? Havia muita diferença da conduta, do comportamento desses jovens daquele período para os de hoje? Com vocês. É importante a gente dizer que a adolescência e juventude, né, se a infância não era discutida, ainda mais a adolescência e a juventude, né, nem constava assim Sim. mesmo como divisão, né, vamos dizer, de ciclo de vida, né, então tudo isso era ignorado, né, então, lógico, se a gente não olha para uma especificidade, é como se ela não existisse, né, agora quem é a roda dos expostos, é o Código Melo Matos, os reformatórios, a quem eles se destinavam, não é muito diferente do que a gente vê hoje no nosso país, né? Tinha um recorte específico, inclusive de raça, né? E tantos anos depois a gente ainda continua dizendo a mesma coisa, né? Então, o Código de Menores, por exemplo, ele tinha o objetivo de controle mesmo, né, de punitivo, aquilo que considerava que não se chamava adolescente, né, mas o que a gente chama hoje de infratores, mas são aqueles que estão fora do comportamento da normatização, do que é considerado normal, né, do que é considerável aceitável. Então, ali tinha um recorte muito claro de raça, né, de classe social, e se dirigia às jovens adolescentes, né, se a gente pudesse usar a nomenclatura de hoje, pobres e negros, né, toda aquela herança escravocrata, todas essas famílias que a gente fala que no dia 14 de maio, né, tem o 13 de maio, mas e aí o 14 de maio, o que é que acontece nesse 14 de maio? Então, era para essas crianças que era pensado mais no sentido de controle, não é no sentido de garantir o direito, não, né? E participação, protagonismo, essas palavras nem existiam no nosso vocabulário naquela época, né? Eu acho que nem devia existir no dicionário mesmo, né, Suzana?
Com certeza. E a gente pode estar trazendo também que as duas palavras da moda, né, para se tratar desta criança e adolescente, que hoje a gente generaliza e traz o conceito e amplia para criança e adolescente, dentro do estatuto, né, de 0 a 12 anos, criança em processo, e adolescentes de 12 aos 18 anos incompletos, são terminologias muito novas, muito recentes, como você está colocando. Então, no passado, eram os delinquentes. Né? Se ele não era delinquente, era abandonado. Não existia outra categoria de menino, né? Para a lei, para os espaços, porque o filho da elite estava dentro de casa. Então, essas crianças e adolescentes, elas não precisam da ação do Estado, né, para intervir nos seus processos, porque ela tinha e vinham de uma família que era uma família elite. Mas a criança e adolescente, que a gente chama hoje de criança e adolescente, que era tida como os delinquentes ou os abandonados ou em situação de rua, esses sim, né, eram capturados pelo Estado e levados para esses locais, esses reformatórios, essas instituições, né, corretivas, para que eles pudessem ter um norte na vida. Quem é ele? Filhos de negros, como você fala mesmo, né, da periferia, geralmente mães solteiras, né, e que vieram do processo de escravidão. Então, era um branco mesmo, né? Era este negro, e como negro, o fato de você já não ter a infância junto com o ser negro, isso já era uma coisa extrema. Então, ele não era tido como criança e adolescente, né? Ele era ou abandonado ou delinquente. Sara? Sim, eu já fiz minhas considerações, Ângela. Fui eu que comecei. Ok. Então, eu vou trazer Juliana. Ela vai fazer uma das perguntas que foi enviada para nós. Juliana, por favor. Pronto. Já liguei seu microfone. Ouvindo? Tá Bom, a ouvindo? minha pergunta é de Jucicleide de Jesus. Ela é biomédica e professora do CEP Anísio Teixeira. A pergunta dela é: quando surgiu o despertamento do mundo para a necessidade de criar leis que protegessem crianças e adolescentes? Agora com vocês. Repita aí, Juliana, por favor. Surgiu o despertamento do mundo para a necessidade de criar leis que protegessem crianças e adolescentes. Quando surgiu esse despertamento para a necessidade, né? Então, é uma coisa tão curiosa, gente, e ao mesmo tempo tão triste. Assim, os primeiros registros que a gente tem sobre isso foi em 1846, nos Estados Unidos, quando uma menina, ela era uma criança adotada, né? Então, os seus pais adotivos, eles batiam muito nela, né? Ela sofria todo quanto era tipo de violência, né? Física, psicológica, não tinha acesso às questões básicas, né? E aí alguém fez uma denúncia, né? E falou, gente, alguém tem que resolver o problema dessa criança. O nome dela era Mary Ellen. E o que é que aconteceu? Não existia nenhum tipo de arranjo legal, de associação, de sociedade, de nada que tratasse sobre crianças em sofrimento, criança sofrendo violência. E aí mandaram a Sociedade Protetora dos Animais e justificaram que a criança, assim como qualquer ser humano, é um animal, né? Um animal racional, mas é um animal. Então, foi o primeiro choque, né, em relação a isso. Como assim? Não temos uma sociedade, uma associação, uma rede, nada, ninguém pensando sobre proteger as crianças, nem que seja nesse nível mais básico, né, salvar ali de uma violência física. E foi a partir daí que se começou esse questionamento. E a partir desse caso de Mary Ellen, ainda se levou muitos anos, só depois de 80 anos, né, depois é que vem a primeira declaração,
mas já se começaram movimentos criando pequenas sociedades protetoras das crianças, para que elas não entrassem mais dentro da tipificação de animais e serem salvas por sociedade protetora de animais. E trazendo uma outra questão também, é que a criança e adolescente ela foi construída, né, dentro de um núcleo familiar, onde a família era proprietária dela como um bem, proprietária da mulher. Ele podia usufruir e fazer deles o que bem quisesse. Com a evolução do pensamento humano, que eu posso trazer assim, com a evolução histórica mesmo das questões, essa situação foi se modificando ao longo do tempo, né? E pessoas mesmo começaram a pensar nessa forma de agir, né? A propriedade, ela é um objeto que você pode se utilizar da maneira que você quiser entender, e a partir daí, então, vai sendo construindo um novo olhar para essa criança e adolescente e perceber ela, né, dentro das necessidades, não é mais esse pai, esse homem que está dentro de casa e pode fazer dela o que bem quiser. Quando sai do núcleo familiar, da esfera familiar, e tem uma evolução do pensamento da sociedade sobre criança e adolescente, começa a se construir e pensar em novas formas, né, de lidar com o assunto, com a questão criança e adolescente, né? Então, eu acho interessante você trazer, porque já acontecia mesmo, né? Eram espancadas, morria lá, enterrava lá, era um objeto e que pouco se fazia, né? Era a questão do pátrio poder, né, Suzana? Isso. E a da propriedade mesmo, ele poderia fazer com essa criança e com esse adolescente e com a mulher o que ele bem quisesse, né? Então, isso vai dando aos poucos, né? E é muito lentamente, principalmente pensando em Brasil, né? A gente tem, em relação ao Brasil, eu acho que começa a se pensar um pouco mais na criança com os códigos, né? O Melo Matos e depois o de 79, né? Ainda não é dentro da perspectiva de direito, mas é assim, de que você também não pode se usar da maneira que você quiser e fazer do jeito que você quiser, né? Com a criança e com o adolescente. Né? E aí a gente tem tratativas que começam no Brasil. A primeira é a que a gente pode chamar de pensamento em relação à criança e ao adolescente, é a roda dos esportes, né? Que ela já, se a gente for pensar dentro dessa modalidade. E aí, junto com isso, vai se evoluindo o pensamento e vão tendo novas questões que não é vinculada diretamente à criança e adolescente, mas que ela acaba entrando no bojo, né? Por causa da quantidade de crianças e adolescentes que estavam em situação de violação de direito nas ruas das cidades, né? Fruto da pobreza e da escravidão. Sim. Né? Meninas, nós já temos 48 minutos de live e a gente está sendo tão rapidinha, né? O assunto é vasto e a gente nem chegou ainda na formulação do ECA. Então, eu vou trazer tem duas perguntas que são semelhantes, eu vou trazê-las juntas, que é do Lucas, esse sim, do Colégio Luiz Viana, porque a outra adolescente é do Colégio Ipiranga, eu falei errado, então já estou me corrigindo, Lucas já corrigiu nos comentários e eu estou corrigindo aqui agora. Então, Lucas traz uma pergunta que pode ser relevante, inclusive, para os tempos atuais. Vamos ouvir. Olá, eu me chamo Lucas Silva, estou presidindo o Grêmio Estudante do Colégio Estadual Luiz Viana e estou diretor de representações de estudantes da AGE, da Associação de Grêmios de Estudantes daqui de Salvador. Eu gostaria de saber qual a participação dos jovens na criação das leis do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente sabe que
a formulação de qualquer legislação ou política pública se dá também por Qual foi a influência pergunta? da população, da Repita aí. sociedade civil organizada. E essa formulação do estatuto, como se deu essa mobilização até chegar à Assembleia Constituinte que formou a Constituição Cidadã e que inseriu o artigo 227 como referência para, em seguida, a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Deixo com vocês a bola. Isso foi um marco, né? Participação popular de crianças. Suzana, ele pergunta como os jovens participaram da implementação do ECA. Ah, tá. Né? Eu estava dizendo que o ECA, ele é um marco nesse sentido, na verdade, não o ECA, mas o processo anterior a ele, né? Que foi uma das primeiras vezes que as crianças foram ouvidas, né? E trazer esse princípio, nada para elas sem elas, né? Então, é claro, puxado pela sociedade civil, mas foi percebido que era necessário ouvir essas crianças. Parece que Sara travou a câmera dela, Suzana. Continua, por favor. Pronto. Ela voltou? Ainda não. Voltou? Não. Tá. Então, assim, quando a gente pensa, esse é um movimento muito a sociedade civil, né? A participação da sociedade civil organizada, né? Ela foi de vital importância no processo de discussão da lei, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, antes mesmo de pensar ou de construir esse documento, né? Antes mesmo da formulação, né, da lei da Constituição Federal, né, houve, durante esse processo, houve uma eu posso chamar de, foi uma emenda parlamentar, né, de 85, né, onde você teve a ciranda das crianças no Planalto, né, onde elas rodearam o Planalto solicitando e entregando um documento, né, que esse documento vem trazer referências para a construção do artigo 227 e o 228. Essa é um momento muito especial e muito importante nesse processo. Isso é em 85, né, e esse documento, né, a Constituição, é de 88. Então, já vem uma ação social, uma participação da sociedade civil, né, negando e dizendo, chega, não, já basta. Né? As leis para criança e adolescente do nosso país não nos representam. A gente quer outra coisa. Dentro dessa outra coisa, vem exatamente essa ciranda, né? E que é uma como é que eu poderia... emenda criança, né? O nome foi uma emenda criança, que foi exatamente que a partir da emenda criança você traz à luz o artigo 227 da Constituição Federal e o 228, e que daí vai gerar o Estatuto da Criança e Adolescente. É óbvio, pautada em todas as leis, todas as outras tratativas que se traz sobre a criança e adolescente. Suzana, né? Eu cheguei a ler que teve a história de um menino de 12 anos chamado Bernardino, que influenciou muito na mobilização da sociedade civil organizada para exigir a mudança ou a extinção dos códigos de menor, né? Nós tivemos o de 1927 e tivemos outro um pouco depois, né? Mas antes da promulgação do Estatuto. Que história foi essa? O que aconteceu com esse menino, com o Bernardino, que fez com que ele influenciasse de tal forma a formulação de uma política pública tão importante, de uma legislação tão importante para esse público infanto-juvenil? O Bernardino, ele foi um engraxate, né? E trabalhar como engraxate na rua,
e ele estava limpando o sapato de um senhor, né, de uma pessoa, e no processo ela não quis pagar. Como ela não quis pagar, o penteado pegou o seu material e jogou em cima da pessoa, né? E aí sujou essa pessoa. E aí é óbvio que a polícia chegou, pegou o Bernardino, ele não pôde se explicar o que foi que aconteceu com ele. Ele foi detido, foi preso, né? E passou 4 semanas preso em uma sala com adultos, com 20 homens, né? E lá, naquele momento, ele sofreu todo tipo de violência, de violão, né? Isso foi em 26, se eu não me engano, que foi a partir daí que vem, na verdade, o pensamento de formulação de leis específica para criança e adolescente. É você tirar a criança e do adolescente do mundo do adulto, né? Finalidades para criança e adolescente, né? Tratada dentro do universo adulto, e você pensar em práticas, em leis voltada para criança e adolescente, com espaços exclusivos para criança e o adolescente, ainda nessa época, serem detidas, né? Ainda não via nem o Bernardino como um adolescente que precisaria de outras questões, mas o Bernardino precisaria de um espaço que não era aquele, junto de um homem, né? Para cumprir a pena dele, né? Então, esse foi um dos primeiros passos, né, para a construção do Código de Menores Melo Mato. Então, foi a partir daí que se pensou a Sim. não prisão. A introdução de leis específicas, né, Isso. em relação à E criança também e ao adolescente. De um local, um espaço diferenciado para que adolescente em conflito com a lei pudesse cumprir sua pena, e hoje chamada de medida adolescente em conflito com a lei é você que está dizendo, porque na época era delinquentes mesmo, sim, marginais, sim, né? Ele não é em conflito com a lei, não. Né? Tanto que a doutrina do Código de Menores, eu estou debatendo, sim, com vocês porque Sara, a conexão dela caiu e ela ainda não voltou. Então, para não deixar a Suzana aqui sozinha, estou aqui fazendo companhia para ela. Tranquilo. Mas a doutrina, então, assim, do Código de Menores era a doutrina, sim, da situação irregular, né? Irregular, isso. Justamente por conta disso. Você só precisava estar na rua, né, ou trabalhando na rua, para você estar em situação irregular. Então, mesmo abandonado pelos pais? Sim, sim. Então, se você era pobre, miserável, nessa cidade, que ainda acontece isso, né? Mas era de maneira mais acentuada, né? Então, você poderia ir para um local. E, assim, foi dado 2 tipos de locais. Um local para a criança, né, abandonada, que era uma instituição de aprendizagem, né? De aprendizagem mesmo para o mundo do trabalho. Então, você iria lá, morava lá, para você aprender a trabalhar, ter uma profissão, e a outra era para os delinquentes, que eram os reformatórios de menores, né? Onde você lá ia aprender a ser pessoa. Né? Então, essa era a visão. 2 mundos distintos, com tratativas distintas, mas que no processo quem definia quem ia para onde era o juiz. Então, todo mundo acabava indo para o mesmo lugar. Né? Isso foi dentro do Código de Menores, o primeiro, né, o de 27, que se construiu os processos que depois foi pensado na SAM, né? 40 e alguma coisa, né? 40 e alguma coisa, né? Na época de Getúlio Vargas, né? E depois da SAM, você vem para as FEBEMs e FUNABEMs, que é no momento que o Estado para si, né, a incumbência da infância e da juventude, o problema da infância e juventude passa a ser uma questão de justiça. Então, assim, não tem muita diferença de 26 até chegar a 79, né? Com essas tratativas
da atenção à criança e adolescente. A criança e adolescente não, dá atenção ao menor, né? Porque esses códigos, né, eles não serviam, mais uma vez, para os filhos da elite. Eles eram documentos que estavam a serviço de menores, né, que estivessem ou em situação de rua ou em situação de conflito, né, com a lei de marginalidade, ou que era a doutrina da situação irregular. O que é estar em situação regular? É o estar fora do seio familiar, é o estar fora das normativas exigentes da época. Então, essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes que não eram vistos como criança nem adolescente, eram vistos como menores, né? Eles eram recolhidos. E isso perdurou. Isso é importante a gente fazendo para a gente chegar até o estatuto da criança e do adolescente. E quando a gente chegar ao estatuto da criança e do adolescente, a gente vai perceber que às vezes há uma confusão na cabeça do cidadão ou das instâncias de quem é. Confunde um pouco o adolescente em conflito com a lei, né? O adolescente em situação de rua, a criança e adolescente em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, ainda permeia o nosso universo, a gente traçar ainda como este. Né? Ok. Bom, a gente agora está chegando mesmo à formulação do ECA. Então, eu gostaria que vocês... Voltou, Sara, de volta. Nada. Já não vou deixar mais Suzana sozinha. Me deixou aqui na saia. Então, a gente precisa falar agora um pouquinho sobre a doutrina da proteção integral e qual o objetivo da formulação dessa doutrina e consequente criação do sistema de garantia de direito. Então, eu gostaria que vocês me falassem bem rapidinho, porque a gente já está se aproximando para os argumentos finais. Tá, vou começar que eu voltei, viu, Suzana? Caí aqui um pouquinho, a internet é uma coisa, né, gente? A importância da proteção integral é justamente trazer a criança para frente, né? Trazer como prioridade. Então, quando pensa nessa proteção integral, também se pensa as responsabilidades, se pensa o sistema, né, que é o sistema de garantia de direitos, traz os eixos importantes que deve estar ali funcionando para que realmente a criança ela esteja sendo protegida integralmente. Então, traz questões que, além dos direitos básicos, amplia esse leque de direitos, né? Então, dizer que a criança ela tem direito à alimentação e à educação é muito pouco, né? Então, essa proteção integral traz a questão da participação, que já tivemos uma pergunta sobre isso, né? O protagonismo, ouvir as vozes, amplia que educação é essa, não é só o direito à educação, mas a educação de qualidade, a trabalhar, conhecer sua cultura, a ter expressividade artística, as artes são trazidas nesse lugar, lazer. Então, eu diria que é essa proposta de um desenvolvimento biopsicossocial, né, considerando tudo que é necessário para esse desenvolvimento holístico da criança e do adolescente. Sim. E você vê ela como dentro da sua subjetividade, né, ela como um sujeito de direito, né? Então, ela passa a ter voz ativa no processo de construção dela mesmo, né? Ela não é mais um objeto à disposição do Estado que ele pode fazer com ela o que bem entender. Ela vem dentro dessa sua totalidade, ela é vista, né? E como ela em 227, né? Todas as situações que diz que é de direito dessa criança e do adolescente, né? A alimentação, a saúde, a lazer, esporte, a profissionalização, a cultura, o direito de ir e vir, né? A desejar, não desejar. Então, ela é vista dentro da sua complexidade. E dentro desse processo, o que vem à tona é esse sistema de garantia de direito, né? Você vai ter plena, uma criança, né, que vem para patamar agora,
sai da doutrina doutrina da situação irregular e passa para a doutrina de proteção integral de sujeitos de direito, né? Mas que precisa estar sendo vista e acompanhada pelo sistema de garantia. Não é? E esse sistema de garantia ele vem se alinhando e se definindo, né, dentro dos eixos para estabelecer papéis e a competência de cada eixo, de cada órgão, para a garantia realmente desse direito dessa criança e adolescente que surge nesse universo. Eu não sou mais um depósito que você pode tomar, né, e dizer o que é bom, o que é ruim para mim. Né? E agora sim, dentro desse processo todo, se você me der só uma partezinha aqui, só um segundo, precisa andar. Porque não está só eu dizer que ela é uma criança sujeito de direito, não adianta a gente garantir a convivência familiar e comunitária quando uma criança ou uma adolescente é vulnerabilizada em sua família e eu não abraço essa vulnerabilização e redefino junto com o sistema de garantia. Isso, Ângela vai entender, ela pode desmiuçar um pouco isso aí, Sara também, com a perda do poder. No meu ponto de vista, a gente volta para trás. Né? O fato, o pai não está assistindo, a mãe não está assistindo, ela não quer ficar em casa, responsabilização, pronto, tira ela da família e joga ela de novo dentro de um abrigo. Certo? E tira o pátrio poder. Se ela perde o pátrio poder, né, ela volta para a mão do Estado para redefinir a estrutura, porque a gente tem uma outra questão muito forte que a adolescente pode encaminhar para adoção, mas é cultural ainda e é muito forte você conseguir uma adoção para adolescente. Então, a responsabilização dele continua sendo do Estado. E são coisas que a gente precisa redefinir. Isso. Ainda hoje a gente vê muito as mães chegarem no conselho, e eu já vi isso algumas vezes durante os meus atendimentos, mães chegarem no conselho e com os pertences do menino, muitas das vezes, acondicionado em fatos, para entregar, não quero mais esse menino, como se fosse um celular com defeito e ali fosse assistência técnica que vai dar um jeito no menino. E a gente ainda tem muito dessa cultura ultrapassada de que Sim. o Estado tem que assumir quando dá errado na família ou quando a família não consegue dar conta. E hoje o Estatuto traz claramente a responsabilização da família no tocante à educação, tanto que o artigo 21 traz bem claro que é dever da família com igualdade de condições entre pai e mãe, sustento, guarda e educação dos filhos. Então, não cabe ao Estado isso, não. Mas aí, feita a minha parte de conselheira tutelar, eu vou trazer uma última pergunta que eu não podia... E que está dentro do sistema de garantia de direito, né? Sim. Se eu venho para o conselho tutelar e entrego essa criança, digo que não a quero mais, e ela vai para um abrigo e do poder, né? O que é que a gente está fazendo? Cadê o sistema de garantia de direitos? Que converge as ações das instâncias e as competências para garantir que essa criança e esse adolescente volte à convivência familiar e comunitária. Né? Mas muitas vezes a gente vai para a ação mais simplista, bota em um abrigo e destitui ela, né, da família, porque se voltar à família ela vai apanhar. Sim, ela vai apanhar. E cadê todo o sistema de garantia que vai fazer de fortalecimento dessa mãe, da comunidade, das interações, para que essa criança e adolescente saia do sistema de violência ou de violação que ela se encontra. Então, são só elementos que eu trago para a gente estar refletindo sobre isso. Eu vou trazer só mais uma pergunta, que é a última, que eu não podia deixar de trazer, até por conta do momento que a gente viveu recentemente, que foi o assassinato de George Floyd, que mexeu com o mundo inteiro.
E aí, essa pergunta contempla questões raciais envolvendo criança e adolescente, eu não podia deixar de compartilhá-la com vocês para vocês responderem. Vamos lá? Olá, pessoal. Meu nome é Lívia Azevedo, tenho 43 anos, sou procuradora do município de Salvador. Quanto às questões raciais, como ela é sentida e enfrentada ao longo desses 30 anos do ECA? Parabéns pelo evento. Com vocês, meninas. Olá, pessoal. Meu nome é Lívia Azevedo. Deixa com vocês a prova. Repita aí a pergunta. Ângela, ela Conseguiu perguntou ouvir, Sara? consegui. Ela perguntou como as questões raciais são tratadas no ECA, né? Isso. E que evolução isso tem após 30 anos. Ah, tá. Como essas questões raciais são tratadas no ECA. Isso. Eu complementando um pouco a questão da integralidade, né, do estatuto, ele também vem com outra palavra, que é a universalização, né? A grande diferença, uma das grandes diferenças do ECA para os códigos anteriores de menor, né, o Código Melo Matos, por exemplo, é dizer que estamos falando de todas as crianças, né? Os códigos anteriores, eles eram para os ditos meninos delinquentes, né? Eram aqueles menores delinquentes. E o ECA não, ele é para todas as crianças. E ele destaca que, independente de raça, etnia, religião, né, e questões culturais, que ele está para todos. Isso é maravilhoso, é um avanço incrível se a gente for comparar as questões anteriores. E naquele tempo, naquele ano, há 30 anos atrás, teve o seu lugar, né? Foi importantíssimo. E é importantíssimo que a lei ela seja integral e universal, né? Seja para todas as crianças. Não é só para a criança pobre, não é para a criança rica, não é só para todas as crianças, elas estão cobertas por esse estatuto. Mas analisando, né, tudo que se tem hoje no nosso país, talvez naquela época pensávamos que não seria tão relevante naquele momento fazer os recortes, hoje eu já avalio que é necessário, né? Mesmo a gente dizendo sem asepsia de raça, de religião, né? Infelizmente, isso é um princípio que ainda não é colocado em prática, e um perigo também de universalizar e de dizer que tudo é para todo mundo, é a gente não olhar como cada um é impactado diferentemente por cada violação, que não está desatrelada da historicidade do nosso país, né? O nosso país, ele se constitui num racismo estrutural, no machismo patriarcado. Então, em algum momento é necessário, ainda que não no documento, no estatuto, mas as ações, as propostas e as políticas públicas, elas não podem ser pensadas iguais para todo mundo. Porque eu não vou dizer que uma criança branca de uma classe social específica que estuda na escola particular X, ela vai ser impactada da mesma forma que uma criança negra, pobre da periferia. Não vai. Então, é necessário ter políticas públicas para ambas, mas essas políticas, elas são diferentes. Então, nós precisamos entrar num processo de reparação desde a infância. Claro que a política de cotas, né, tem seu lugar, seu valor, mas a gente precisa trazer, sobretudo, essa discussão de raça e gênero. Precisamos ter esses dois marcadores sociais nas políticas públicas que são implementadas. Suzana, quer fazer algum complemento? Sim. O recorte ainda vão trazer para uma realidade cotidiana, né, dentro do que Sara está colocando. O acolhimento institucional, né, até então, meninos e meninas, né? Então você tem quarto de meninos e meninas. Só que você começa a chegar um público cada vez mais presente, né, de trans, né? Mas quando ela chega, o menino ou menina, ela chega com os nomes no documento, tá? E isso
precisa ser analisado, precisa ser percebido, precisa ser contemplado mesmo, porque elas estão chegando cada vez em maior número. Então, você vai fazer o quê? Como você vai dividir, né? Para que você não viole direitos. Então, a gente precisa sentar e precisa discutir. Uma adolescente trans que chega em um espaço, foi encaminhada para um espaço masculino, né? Porque ela tem seu nome de certidão ou de identidade, né? A gente fica tendo conhecimento que é trans no momento que chega, porque documentalmente vem que é um menino. Mas só quando ela chega até a unidade, a gente já tem um entendimento de que esse não é o espaço para ela. Né? Ela precisa estar em um espaço onde ela se identifique, onde ela se perceba enquanto pessoa, né? Enquanto indivíduo. E a gente está sempre buscando esse espaço, ou espaço misto, ou espaço exclusivo de meninas, aonde ela se sinta melhor. Né? Então, ela está sempre nos reportando e dizendo: eu não quero, tem muitas que dizem, eu não quero nenhum quarto de menino e não quero quarto de menina. E isso é polêmico, eu estou trazendo aqui, vai ser um monte de questionamento, porque assim, ela está se formando e ela está se estruturando como pessoa, como indivíduo. Né? Ela chega e diz assim, eu não quero quarto de menino porque, ponto, eu não sou menino. Mas eu não quero quarto de menina porque me machuca ficar no quarto de menina. Né? Me machuca eu ver ela tendo seios, ela não tendo um pinto, se eu posso colocar dessa maneira aqui, né? E eu não podendo tirar a minha roupa, tá? E a gente conversar sobre essas questões. Então, a gente precisa de um momento, e quando eu falo assim, não estou falando de discriminação, eu estou falando no entendimento do acolhimento para, posteriormente, pensar em outras formas. Né? Não é no sentido de discriminar, porque precisa ter um quarto só para trans. É como ela se vê e como está sendo gerido esse mundo delas nessa vivência. Né? E é uma vivência muito nossa, muito do nosso cotidiano. E a gente precisa, como colocou, a gente precisa se debruçar. O negro, a trans, a menina, né? A vulnerabilidade extrema, as situações do ninguém. Né? E a gente precisa sentar para pautar de que maneira a gente lida com essas situações. Só para finalizar, uma outra situação dentro de acolhimento, né, que a gente fala muito de emancipação para alguns, e já a emancipação é para uma determinada classe, né? E você vai no acolhimento, um menino e uma menina que já se encontram enquanto casal em situação de rua. Você faz dentro de uma unidade de acolhimento institucional, se eles são casal, vai botar ele um no quarto de menino e outro no quarto de menina, certo? Porque foi pensado o acolhimento desta maneira. Então, são questões que realmente que vai para além do estatuto do adolescente, que a gente precisa se debruçar como sistema de garantia de direito. Pronto. E olha que trans é só uma letra do LGBTQI+, Sim. Né? Se a gente fosse fazer cada recorte aqui, que é necessário na interseccionalidade, né? E a gente também está menino, menina, preto, branco, mas tem as crianças indígenas, as crianças quilombolas, as crianças ciganas, e todas as letras do LGBTQI+, que daria várias lives, né, Ângela? Com certeza. Sim. E a gente nem esgotou a evolução histórica, viu? Porque ficaram de fora muitos temas, muitos tópicos, assuntos. Você viu que a gente preparou várias possíveis perguntas, vários tópicos a serem trabalhados, mas não deu tempo. E aí eu já quero gerar com vocês o comprometimento para a gente repetir a dose em outro momento. Mas agora a gente precisa ir para as considerações finais, e eu vou deixar, como quem começou foi Sara, eu vou deixar as considerações finais, iniciando agora com Suzana, tá bom? Com você, Suzana.
Pronto. Você falou aí que ficaram alguns tópicos de fora, né? Mas muito mais do que traçar tópicos e falar que no passado foi assim, que o código tal foi esse, que o código de 79 foi dessa maneira, é você trazer, né, a sociedade para nos indagar, para nos questionar, sai do mesmice, da mesmice, né, de responder fórmulas prontas, né? E aí que a gente está interagindo e tem assim as perguntas que vêm e que a gente analisa o que está sendo para o que a gente vai responder, porque a gente não vai esgotar. O assunto realmente é muito amplo. Se você falar de história, da evolução histórica do indivíduo, criança, né, ao longo do processo de formação, ficou de fora a afetividade, quando chega, ou se percebe essa afetividade, como é que era vista isso no passado, como é visto hoje, criança e adolescente de acolhimento, ou criança e adolescente em situação de vulnerabilidade, de extrema vulnerabilidade, como é que se dá esses processos, como é que nós trabalhamos e lidamos com esse cotidiano, essa questão, né? Como é que se dá isso em sala de aula, né? Então, eu acho que partir de perguntas foi muito interessante, né? Gostei da dinâmica, ficaram várias situações fora, mas vão ficar, mesmo que seja uma exposição individual, né, sobre a temática, porque é uma temática vasta e complexa, né, mas que no processo eu acho que deu para a gente dar uma pinceladazinha bem passando das questões. Agradeço esse momento, gostei de estar aqui com vocês, essa troca, essa experiência. E aí, assim, uma outra coisa, a gente falar de leis e falar de procedimentos, está escrito. Agora, mais do que falar de leis e falar de procedimentos, é assim, é o que eu penso, como eu vejo isso na relação da história e na relação do meu cotidiano. Então, é você casar o que está no papel e como a gente desenvolve o que está no papel. Isso. Então, obrigada, Suzana, desde já. Vou passar para a Sara a palavra para as considerações finais dela e já agradecendo também de antemão. Vamos lá, Sara, contigo agora? Eu que agradeço a Suzana por dividir, trocar aqui, né, jogando essa bola para lá e para cá. Parabenizar a Ângela por ter trazido um princípio que para a gente é bastante caro, que é a participação, né, de adolescentes, o protagonismo, nada para eles e elas sem elas e eles, né? Então, parabéns, Ângela, que isso vire rotina, né? Melhor do que mulheres adultas aqui discutindo sobre o ECA, é ter essa participação tão benéfica para toda a sociedade, né, de quem realmente importa, né, porque estamos falando sobre elas e sobre eles. Os desafios ainda são muitos do ECA, embora se reconheça tudo que a gente já avançou e avançamos muito, mas devemos continuar em marcha, né, porque em matéria de direitos nenhum passo atrás. Então, especialmente nessa conjuntura que estamos, precisamos estar em marcha, precisamos estar em rede, para que não tenhamos perdas de tudo que já foi conquistado até aqui. Infelizmente, a conjuntura do nosso país traz isso, o desafio da pandemia traz isso, então precisamos exigir, sim, a aprovação do Fundeb, né, aproveitando aqui para chamar todo mundo para assinar junto, e ficar de olho, porque todos os dias, toda semana, a gente tem uma luta a travar para manter o que foi conquistado até aqui, que é muito pouco ainda diante do que as crianças precisam e merecem. Muito obrigada, viu, Ângela? Eu que agradeço a confiança de vocês duas, mas a gente acabou não descrevendo agora na pandemia, nesse momento de pandemia, todos estamos com atendimento remoto. Mas as crianças e adolescentes que se perceberem com seus direitos violados, ou famílias que precisem do apoio do sistema de garantia de direito ou da rede de proteção, podem encontrar vocês duas na especificidade de trabalho de cada uma, de que forma,
por e-mail, por meio de algum telefone? Deem seus contatos, por favor. Sara, primeiro. Sim, nós temos as redes sociais da Plan, Instagram, Facebook, Plan Brasil, o site é plan.org, então lá tem o Fale Conosco, pode mandar direct. Temos, você quer colocar meu telefone, Ângela, aí? Você quer que eu coloque na tela ou você prefere deixar? Eu posso botar aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar. Deixa eu criar aqui. Diga aí o número. 99647 99647 7131. Dizer que, embora estejamos na pandemia, estamos continuando todas as nossas atividades de maneira remota, inclusive com os adolescentes. Temos oficinas semanais com adolescentes lá do Pérolas de Cristo. Estamos em atividade com a rede de proteção. Estamos apoiando, Ângela até minha consultora, né, apoiando os conselhos tutelares a fazerem um plano de ação de resposta na pandemia, rever os fluxos da rede de proteção, né? Então, estamos aqui, trabalhando como nunca, eu acho, né? Essa impressão que trabalha menos não trabalha, não. Mas, Angela, que nós produzimos alguns documentos importantes e interessantes nesse momento de pandemia. Um deles é um guia de bolso de proteção em época de coronavírus. Temos alguns manuais, alguns estudos que trazem o impacto do coronavírus na vida das crianças, baseado muito em outras respostas humanitárias que a Plan já deu ao redor do mundo, e tem um especial, Meninas e o Covid, mostrando como a vida das meninas são impactadas em momentos de lockdown. Então, tudo isso está lá no nosso site, pode baixar, é gratuito. Pronto, quem precisar do contato ou saber mais informações, está aí o telefone da Plan Internacional, com quem vocês vão falar e saber direitinho, se não conseguiram anotar, as informações para o contato para essas cartilhas ou informações que ela acabou de descrever. Ok, Sara? Ok. Suzana, e o atendimento da Fundação Cidade Mãe, que você cuida da parte de acolhimento institucional de crianças e adolescentes, como a gente faz para manter contato com vocês? Se for encontrada alguma criança em situação de rua e não souberem quem são os pais, pode procurar a Fundação Cidade Mãe, em que local, de que forma? Sim. A Fundação Cidade Mãe, ela é um serviço essencial, então ela não parou. A gente está com todas as atividades, desenvolvendo todas as atividades, a gente, nas unidades de acolhimento, a gente mudou a estrutura, né? Eu realmente sentei e me debrucei, a gente construiu um plano específico para institucional nas nossas unidades, encaminhamos os sistemas de garantia para ter acesso e verificar como a gente está lidando com o acolhimento institucional. Nós hoje temos uma unidade específica, né, que é uma unidade centralizada para acolhimento de criança e adolescente que necessita, nesse momento, de acolhimento institucional, né? A porta de entrada para o acolhimento é pela Central de Regulação da SEMPRE, né? E não é Tem um telefone de contato? Isso não é um serviço que a gente divulga, Uhum. não é? Porque acolhimento institucional é uma situação de emergência e de última possibilidade de ocorrer, né? Então, procura o conselho, então, caso alguém precise. Conselho tutelar, exato, conselho tutelar, Ministério Público, juizado, DEC, militar, guarda municipal. A gente, nesse momento, tem recebido vários adolescentes, várias crianças, através da DERCA, né? Então, a gente recebe através do fluxo, que é o fluxo e a regulação de vagas, e que encaminha para a Fundação Cidade Mãe, para as nossas unidades de acolhimento. Qualquer necessidade, pode ligar para o 98809-7378, que esse é o meu celular, como ele já está público. O meu também está, querida. Bem-vindo ao clube. Todo mundo tem o meu celular, então não tem um problema, né? Então, nós estamos trabalhando, estamos na lida
todos os dias, dia a dia, o tempo todo, e as unidades de acolhimento trabalham 24 horas, todos os dias da semana. Ok. Estamos aqui Meninas, juntos. teremos que ter outro encontro, que eu estou vendo aqui nos comentários, o pessoal pedindo o segundo tempo. Ficamos 1h30. Estamos aonde? Só 1h30. Ai, Mas Foi uma teremos... delícia, nem vi o tempo passar. Quando a gente fala do que gosta... que bom. Nem eu. né? Nem eu. Sara, aqui, vou entrar em contato com você, viu? Pode entrar. Nós vamos fazer outros também de momentos como acolhimento. esse. Eu espero que tenhamos a oportunidade de fazer. Vocês, quando fizerem aí, podem me chamar que eu estou dentro. O que for relacionado ao direito de criança e adolescente, estamos juntos. É nossa cachaça. Obrigada, me despeço de vocês aqui. E você até uma próxima. Nossa consultora, Angela. Ela é consultora. Já quero. Eu sou Ângela em todos os momentos que eu preciso. Eu também. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Eu acredito que trabalho em rede tem que ser assim. Trabalho em rede tem que ser desse jeito. Um cooperando com o outro. Nas outras noites, mais um abraço. Tardes, vou acompanhar todos os dias, porque está fantástica a programação. Com certeza. Beijo, tchau. Eu vou trazer minhas meninas de volta para que a gente possa se despedir, só pedindo a elas que liguem o microfone. Eu vou ligar daqui para vocês. Meninas, obrigada pela ajuda, pela participação, por aceitar o desafio, e gostaria de abrir espaço também para que vocês façam suas considerações finais, por favor. Olha, começar, né? Juliana primeiro, vai, Ju. A Juliana ou eu? Então, Carla começou. Tá bom, vamos lá. Bom, é um prazer, foi um prazer, está sendo um prazer, né, estar aqui com vocês. E também conhecer, né, a Sara e a Suzana, e o debate foi muito bom para mim, que estou estudando a respeito do Estatuto também, está sendo muito, está agregando demais para mim. Eu fiquei aqui degustando com vocês, rindo, e assim, nossa, é isso mesmo, nossa, é isso mesmo. Enfim, eu quero agradecer a vocês, gente, e é isso. Até uma próxima, porque, pelo visto, vai ter que ter, sim, segundo tempo, viu? É isso. Já viu, né, o desafio, né? Eu disse a você, eu avisei. Juliana, é contigo a palavra. Então, é só agradecer o convite, agradecer a fala de Suzana e de Sara, né? Foi realmente muito interessante, foi muito proveitoso. Eu sou da área de educação, né? Então a gente sempre tenta puxar um pouco para o nosso lado, mas é sempre enriquecedor ouvir profissionais de outras áreas, enfim. Então, temos uma semana pela frente, né? Todo mundo que está assistindo aí, contamos com vocês amanhã. Espero que seja muito rico, com muita troca também, né? Que vocês continuem participando e os nossos debatedores também, né? Então, até amanhã. Muito obrigada pelo convite. Foi isso. Bom, é isso. Então, até amanhã, gente. Até amanhã, meninas. Obrigada por tudo. Beijo para vocês. Tchau, gente. Até a próxima. Amanhã tem mais, 17 horas. Tchau, tchau.